versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu queria pedir para você, por favor, não conversar, só levantar em caso de extrema necessidade. Por favor, amém? E queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós falamos nas semanas anteriores sobre uma guerra, uma batalha que existe no mundo espiritual. Essa guerra não é uma guerra entre Deus e o diabo, qual algumas pessoas têm entendimento. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Por quê? Porque Jesus disse que o príncipe desse mundo, diante de Deus, que é o juiz eterno, Jesus disse que ele está julgado, a sua sentença já foi decretada e não tem como ele recorrer dessa sentença, como no nosso país, com as leis brasileiras. Ok. Então, que guerra que existe? Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, a minha tradução King James, ou seja, do rei Santiago, diz assim: concluindo, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder. Existem duas maneiras que o homem pode se fortalecer em Deus. Existem mais, mas duas que são muito básicas e fáceis de se entender. Quais são elas, pastor? Primeiro, a oração. A oração é um diálogo que nós temos com Deus. É necessário uma atitude, uma ação de fé, para que nós possamos nos encontrar com o sobrenatural, aquilo que está acima do natural, do humano, do comum e do normal. Segundo, como é que a pessoa se reveste do poder de Deus? Ela se reveste através da revelação da palavra. Diga comigo, revelação da palavra. O que é a revelação? A revelação é o entendimento que Deus nos dá a respeito de um texto. Deus abre o nosso entendimento a respeito daquilo e aquilo gera em nós fé. A revelação gerando fé, a fé ela gera o milagre. A fé ela gera a bênção. A fé ela gera a resposta de Deus. Então, são as duas maneiras básicas. Existe o jejum e outras coisas mais. Vamos ficar com essas duas só para ficar fácil o nosso assunto. Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí Paulo diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: porquanto nossa luta, ela não é contra seres humanos, e sim contra principados, são príncipes do segundo céu, potestades. Potestades são seres espirituais que cuidam de territórios. Ou seja, potestade você pode chamar de autoridade. Um juiz de direito, por exemplo, ele é uma potestade. Ele cuida de um território. Um juiz de direito na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, na área criminal, por exemplo. Ele é uma potestade. Ele é uma autoridade que ele cuida de determinada área. E Paulo diz assim: contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Diga, dia mau. O que é esse dia mau, pastor? A Bíblia fala que todos nós vamos ter um dia mau. O dia mau não significa um dia de 24 horas. O dia mau, ele pode durar alguns anos. Dá um exemplo para você. A Bíblia conta a história de uma mulher que durante 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela menstruava constantemente, diariamente durante 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna na mão de muitos médicos e nenhum médico conseguiu resolver o problema dela. Um dia ela ouviu falar de Jesus, entrou no meio da multidão. Ela considerada pela lei do Antigo Testamento uma mulher suja, imunda, que não podia se aproximar de nenhum ser humano, porém ela teve a fé e a revelação do Espírito Santo, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Tem uma história, uma mensagem por detrás disso, mas só para você entender. Então, o dia mau dessa mulher durou cerca de 12 anos. Talvez o seu dia mau possa durar mais ou possa durar menos, mas todos nós teremos o nosso dia mau. É um período de tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia, porque a maneira como Deus conta as coisas é diferente da nossa maneira. Vocês estão aqui? Ótimo, que bom. Então diz assim, versículo 13: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus para que possais resistir. Diga resistir.
Diga, resistir firmemente. O que significa isso? Que uma luta, uma batalha, ela pode levar você a desistir. Você pode desistir de determinadas coisas. Você pode desistir de um emprego, você pode desistir de um sonho. Por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, nós começamos na nossa sala com, acho que, se eu não me engano, 67 alunos. Nós encerramos, acho que com menos de 30. Então, no andar da carruagem, algumas pessoas foram abandonando, e cada um tinha o seu motivo. Você já deve ter visto pessoas que chegaram, por exemplo, e abandonaram o curso que ela estava fazendo. Motivo, eu estou com depressão. Isso é a coisa que acontece. A pessoa desiste de um sonho. Por quê? Eu cansei de lutar, eu sei que eu não vou conquistar isso. Então, o que o apóstolo está falando? Ele diz assim, para que possais resistir. Resistir significa que a afronta, a adversidade, a luta, a guerra que você enfrenta, ela é tão violenta, mas você está tão guardado e protegido, que você resiste e não desiste. Diga, resistir é melhor do que desistir. Diga outra vez. Ok, a Bíblia continua falando algumas coisas para nós bem interessantes, que diz assim, e depois de terdes vencido tudo, diga, vencer tudo. Ok, a Bíblia diz, permanecer o quê? Inabaláveis. Quantas batalhas você deve vencer? Volta lá no 13, quem está ali? Natan. Resistir. Depois de ter vencido tudo, quantas batalhas você deve vencer? Quantas? Todas. Então a Bíblia diz que somente depois de você ter vencido tudo é que você conseguirá permanecer. Deverá permanecer o quê? O que é permanecer inabalável? Inabalável. É a pessoa que não sai da sua posição de autoridade. Diga, posição de autoridade. Versículo 14, joga para mim lá, Natan. Então diz assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. A minha tradução tem uma coisa bem interessante do rei Santiago, ou rei King James, que ela diz assim, versículo 14. Estai, pois, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho. Diga, calçando os meus pés com a proteção do Evangelho da Paz. Essa tradução é um pouquinho diferente da que nós temos aqui, a tradução do rei King James, ou do rei Santiago. Por quê? Quantos de vocês já pisaram em prego ou espinho? A delícia, né? Imagina aquele prego, aquele espinho entrando para dentro de você. Pois é, a Bíblia diz, algumas pessoas elas não entendem o significado. Jesus disse assim, que nós temos poder e autoridade para pisar serpentes só que a Bíblia diz que Satanás, a serpente, feriu o calcanhar de Jesus. Gênesis fala a respeito dessa profecia. Então, você tem que estar com os seus pés, sua cabeça, todo o seu corpo guardado e protegido, porque você está envolvido em uma batalha, uma guerra espiritual. E o maior campo de batalha é a sua psique, ou seja, a sua alma ou a sua mente. E aí Paulo vai falando sobre o escudo da fé, enfim, tudo isso que nós já falamos aqui muitas vezes na igreja. Eu quero, ponha lá a minha mensagem, por favor. Quero voltar naquilo que nós estamos estudando, que existem 3 áreas de guerra, o segundo céu, onde estão anjos caídos, onde estão as autoridades do mal, e existe uma cidade no mundo espiritual chamada Egito ou Babilônia. E dali Satanás, ele rege. Algumas pessoas, elas têm entendimento que o diabo está no inferno. Não, o inferno é um lugar de tormento. Onde é o inferno? De acordo com o livro de Jó, o inferno é no centro da terra. Para livrar-se, aí Jó fala que o caminho do justo é para o céu, para livrar-se do inferno que fica embaixo. Então a Bíblia fala a respeito disso. Então existe uma área de guerra que nós chamamos de céus. É o segundo céu, o céu das estrelas. Ali estão anjos caídos, os quais eles impedem
muitas vezes, as respostas de Deus às nossas orações. Por isso que o cristão, ele ora e ele jejua. O propósito do jejum, por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar assim, esse mês eu estou jejuando televisão. Jejum significa abstinência parcial ou total de alimento. Então, eu não sei que você costuma comer televisão com arroz, feijão, bota um pouquinho de sal nela. Não se jejua televisão. Você faz um propósito com Deus em relação a alguma coisa. Então, isso não é jejum. Isso pode ser um propósito. Amém? Não, estou jejuando, sei lá, sapato. Vou andar o mês todo, a não ser que você coloque um salzinho, uma pimentinha, coma sapato como um lanche à tarde, alguma coisa. Então, nós não jejuamos coisas, objetos. Nós fazemos propósito com Deus. Quantos estão me entendendo? Ok, então, só para você entender. A Bíblia fala que a oração e o jejum, ela fortalece o seu espírito para a guerra, para a batalha. Então, diga, oração e jejum, o que ele faz? Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado. Se Cristo foi tentado em tudo, e Ele é o cabeça da igreja, a sua igreja, o seu corpo, ela será tentada em todas as coisas. O que é uma tentação? Uma tentação é uma prova, é um teste que o diabo ele faz conosco. Ele nos testa. A tentação, ela tem dois propósitos. O propósito de Deus é nos fortalecer. O propósito do diabo é nos destruir. Então, a tentação em si, ela não é ruim. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, testado e tentado pelo diabo. E o que foi que Jesus fez? Jesus jejuou. Provavelmente o ciclo de 40 dias, que é o tempo que um corpo humano consegue ficar sem alimento, porém não sem água, Jesus fez um jejum que nós chamamos de jejum parcial. O jejum parcial significa que você tira alguma alimentação. O pastor Patrício, não sei se ele comentou, ele está fazendo um propósito de jejum. E nós estávamos conversando e falou, pastor, durante 21 dias, né, Tício? 21 dias, né? 21 dias ele vai fazer não vou contar aqui, mas enfim, ele vai tirar algumas coisas da vida dele, né? Principalmente, mas enfim, deixa para lá. Então, o jejum, ele leva você a estar mais conectado com Deus. Quem é que jejua? Os cristãos jejuam. Quem mais jejua? Os espíritas, os pais de santos, todas as pessoas que têm pacto com Satanás. Essa semana eu recebi uma mensagem, umas fotos, e eu mandei para os meus contatos, falei, dá uma olhadinha, da inauguração da igreja de Satanás na Colômbia. Quem recebeu o que eu mandei para lá? Distribui para o pessoal, só para você ver. Os satanistas também jejuam. Por quê? O jejum torna você mais sensível ao mundo espiritual. Escute o que eu estou dizendo para você. Existem 2 seres na Terra, ou 3, mas 2 é fácil de entender, que tem sensibilidade e discernimento de demônios. Um deles são animais. Eu lembro uma vez, uma senhora, ela estava endemoniada, e o demônio falou que toda noite, determinada hora, ele chegava ali. Ele falou assim, olha o que o demônio disse pela boca da mulher, eu vou matar o seu cachorro. Aí o pregador perguntou, ué, mas por que você vai matar o cachorro? Porque toda vez que eu chego lá, ele fica latindo para mim. Aquele cachorro. Cachorro percebe, animal percebe. Tem discernimento, tem visão. Segunda criatura que é sensível às coisas espirituais, criança. Quantas vezes nós já oramos por crianças que a mãe diz assim, pastor, ela fica olhando para um lado da parede e fala assim, mamãe, o bicho. Pastor, não tem bicho nenhum lá. Não é bicho, é o demônio, é o capeta, é o gramunhão, é o coisa ruim, é o Satã. Entendeu? O anjo caído, o coisa preta, a sogra do demônio. Então, as pessoas, às vezes, elas não entendem que criança é sensível a isso, porque é inocente. Jesus disse que as crianças, elas pertencem ao reino, elas são do reino. Criança é inocente. Então, escuta o que eu estou falando para você. E o que o jejum faz? O jejum torna você mais sensível a essas coisas.
Eu já entrei em casa, já deve ter acontecido isso com você também. Você entra na casa, a pessoa te dá um abraço, te trata você bem, te oferece um suco, uma água, um café, um pão de queijo, um doce de leite com queijo, que delícia, que coisa boa isso. Mas você sente mal. Você entra e muitas vezes você senta assim, te dá um sono. Você se sente ruim. Com quem já aconteceu isso? Aí você fala, nossa, eu vou na casa do fulano, não sei, a gente se sente mal. Quem já foi na casa de uma pessoa, a pessoa é super educada com você, a pessoa te trata assim com amor e carinho, mas você não se sente bem lá. Então ali nós temos um problema, ali tem habitação de demônios. Agora, algumas vezes, isso acontece em partes da casa. Existem lugares assim, por exemplo, na fazenda do meu avô tinha um casarão daqueles bem grande, tal. E às vezes, à noite, minha avó falava assim para mim: meu filho, vai lá no paiol e pega tal coisa para a avó. Vou nada. Porque todo mundo disse que lá no paiol tinha uma velha lá, entendeu? De noite. Vai a senhora, eu não vou não. Porque era mal assombrado. Quem já ouviu falar isso que eu estou dizendo para você? Então você sabe que isso é verdade. Porque são partes em que há legalidade de demônio. E essas coisas acontecem e a pessoa, às vezes, ela consegue ver e discernir isso. E existem demônios que se mostram para as pessoas. Eles chegam e se mostram para as pessoas, e aí o que tem que fazer? Você tem que estar preparado para essa guerra, para essa luta, porque existe realmente uma guerra, né? Nós vivemos isso nos nossos dias. Mas, enfim, o que eu estou falando tudo isso para você poder entender? Então, são 3 áreas onde nós temos que lutar. São áreas diferentes. Mas por que existe uma área de guerra nos céus, pastor? Por exemplo, porque em países islâmicos, por exemplo, o céu se torna um céu de bronze. Ou seja, o evangelho tem dificuldade em penetrar e entrar. O mundo físico, ele se torna um reflexo do mundo espiritual. Então precisa se entrar com oração, com jejum, com intercessão e quebrar isso para que Deus possa agir. Tá. Na terra, existem pontos que pertencem declaradamente ao diabo. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino. Existem 3 fases do reino: o vir do reino, o manifestar do reino e o estabelecer do reino. Até uma mensagem que eu gosto de pregar. O terceiro, o mar, é onde fala sobre as águas. É onde existem Leviatã e, no nosso caso, no nosso país, Iemanjá, que é uma sereia, que é um principado violento. Infelizmente isso acontece. E que tipo de influência isso tem? Muita influência. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender como resistir e vencer essas coisas. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, eles vão nos influenciar se nós deixarmos. O que eu disse? A influência vem se houver uma permissão. Repita. De novo. Influência vem. Então, existem alguns níveis de forças que nem todos estão preparados para vencer. Quais são esses níveis? Basicamente, são 5. O diabo, os principados, os dominadores, as potestades e as forças ou hostes espirituais da maldade. Eu não vou explicar isso hoje. Esse aqui é um nível 1, depois tem um nível 2 e um nível 3. Mas, enfim. Bem, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender o seguinte: que Satanás, ele é extremamente legalista. O que significa isso? Que ele age dentro da lei que Deus estabeleceu. Então, é como aquela história de advogado, que o rapaz, o marido discutiu com a mulher, e ele deu um tiro e matou a mulher. Aí ele liga para o advogado, fala assim: doutor, eu cometi um crime, eu fiz uma besteira. O que você fez, meu filho? Eu matei a minha mulher. O advogado do outro lado: mas quem viu? Ele falou: ninguém, só eu. Ele falou: então presta atenção. Há um crime. Quem matou a gente decide depois. Por quê? Porque o advogado, ele vai procurar na lei todas as brechas e formas possíveis para defender o seu cliente.
Então, o que o diabo faz? Ele precisa conhecer a Bíblia. É tão verdade isso, que você pega Lucas 4 ou Mateus capítulo 4, que ele usa a palavra de Deus, ele pega o Salmo 91 e fala assim, olha, leva Jesus na ponta do templo em Jerusalém, a parte mais alta. Ele fala assim, por que você não se joga daqui para provar que você é o Messias? As pessoas que estão lá embaixo vão te aplaudir, porque está escrito lá no Salmo 91 que o seu pé não tropeçará em nenhuma pedra, porque os seus anjos vão te proteger. Então Satanás, ele pega um texto fora de um contexto, que é um pretexto para uma heresia, que é uma verdade distorcida, para fazer Jesus realmente tropeçar. Então, o diabo, ele usa a própria Bíblia contra nós mesmos. Pensa num camarada que conhece de Bíblia, Lúcifer. Muito. Mais do que toda a igreja reunida no mundo. Por quê, pastor? Porque ele acompanhou. Ele era anjo no céu. Há um texto em Ezequiel que me deixa um pouco intrigado. A Bíblia diz que nada se... Olha o que a Bíblia diz. Que nada se podia esconder dele, tamanha era a sua sabedoria. Meu Deus. Era um semideus, só abaixo do Pai. Não se escondia nenhum mistério dele. Tudo aos olhos dele era discernível, ele conseguia. Então, ele conhece Deus face a face, coisa que nenhum homem conhece. Só para você entender. Então, ele entende muito de Bíblia. O que ele vai fazer? Ele irá usar a própria Bíblia contra nós. Isso é algo interessante. E o que eu preciso entender, então? Eu preciso entender que a legalidade que eu dou, quando eu digo legalidade, significa o quê? Legalidade ou legalizar significa que eu torno uma ação juridicamente legal. Para você entender o que eu estou dizendo. O diabo, ele faz três coisas. A Bíblia diz que ele rouba, mata, destrói. Só que ele não pode roubar, matar ou destruir sem uma autorização de Deus. A Bíblia diz que uma folha de uma árvore, ela não cai. Jesus foi tão específico. Uma folhinha de uma árvore, ela não cai, se Deus não permitir. Jesus disse que cada fio de cabelo de todos os seres humanos da face da terra estão contados diante de Deus. Tamanha sabedoria. Jesus precisava expressar a sabedoria de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele expressou. Então, a Bíblia diz, escute o que eu estou dizendo para você, preste atenção nisso, que nada acontece sem a permissão de Deus. Diga, nada. Outra vez. De novo. Bom, pastor, um avião caiu na Indonésia, matou quase 300 pessoas. Deus permitiu? Sim. Foi a vontade de Deus? Não. Duas coisas diferentes. Permissão é uma coisa. Vontade, ou plano, ou projeto é outra coisa. Consegue entender? Fulano deu um tiro no outro e matou. Deus permitiu? Sim. Foi o plano de Deus para aquela pessoa? Não, não foi. Fulano ficou doente e morreu. Com quantos anos? Com 25 anos. Deus permitiu ele ficar doente? Sim. Foi o projeto de Deus para ele, o plano de Deus para ele? Sim ou não? Não. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma moça na igreja, eu não sei se o Diego, como é que chamava a irmã? Só um pouquinho, nós vamos conversar aqui. Isso, lembra dela, né? Então, o Diego lembra dela. Um dia ela contou um testemunho a essa moça, e ela falou assim, pastor, esses dias Deus me deu um livramento. Pensa, uma moça que tinha uma moto, era louca. Quem tem moto aqui?
Que Deus te abençoe, te guarde, pra você comprar um carro. Aí, ó, vai receber. Foi a única, os restos vocês vão ficar a pé. Aí um dia ela falou assim, pastor, esses dias Deus me deu um livramento, quase que eu bati minha moto, não sei o quê. Escute o que eu estou falando para você. Estava em cima do altar, e eu disse assim, eu vou falar para o teu pai, te obrigar a vender essa moto, porque você é doida. Termina o culto, você sobe nessa moto, sai rasgando aqui, que nem uma louca desvairada. Beleza. Acho que não passou 30 dias. Ela foi aproveitar o sinal aqui, atravessou uma caminhonete, ela deu no meio da caminhonete. O impacto foi tão violento que os olhos dela saltaram. Ela morreu na hora. 30 dias antes eu tinha falado para ela, no altar, e todo mundo que estava no culto ouviu. Escute o que eu estou dizendo para você. Morreu a menina, nova, jovem, tinha uma filhinha, né, Diego? É, né? E morreu nova, jovem. Aí, essa jovem estava no velório, aí a mãe disse assim, eu falo isso com muito respeito. Pastor, por que Deus levou minha filha? Irmão, assim, desculpa aí, não me entenda mal. Eu abracei ela, falei assim, irmã, não leva a mal o que eu vou dizer para a senhora, não. Mas Deus não levou sua filha. Não foi Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus permitiu? Sim. Porque existem leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Ok. Se eu subir aqui, e aqui, vamos supor que seja um prédio de 10 andares. Eu digo assim, eu tenho fé em Deus. Segura, Senhor! E eu pulo. Deus vai me segurar? Porque já existe uma lei que Deus estabeleceu. Amém? Consegue entender, sim ou não? Existem leis que o homem também estabeleceu. Uma delas é pare. Sinal vermelho significa stop, please. Ok? Então, estou lá. Bum! O que acontece comigo? Quem vai sofrer mais, o meu corpo ou o chão? Você demorou para pensar. Deixa eu ver, pastor. Não tem isso. Porque são leis. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso no mundo espiritual é uma realidade também. Existem leis que estão estabelecidas, não tem como mudar. Mas eu vou orar. Querido, se Deus estabeleceu alguma coisa, e há uma palavra de Deus sobre aquilo, só existe uma situação de mudança, quando aquilo está fora da vontade de Deus. Deixa eu exemplificar, que eu falei que outro dia para você entender. Isaías chega para o rei Ezequias e diz assim, prepara a tua casa, que você vai morrer. Ok. Vamos abrir a Bíblia rapidinho, Salmo 90, 10, que eu quero mostrar algo para você. Salmo 90, 10. Não precisa abrir não, pode deixar lá. Você lembra onde eu parei semana passada? Não? Eu vou deixar no ponto lá. Salmo 90, 10, vai lá. Enquanto isso, vou passando para frente aqui, que é muita coisa que a gente tem que ver. Quantos acharam? Ok. Então, deixa eu ler aqui para você. Diz assim o texto. Os anos de nossa vida, diga os anos de nossa vida, chegam a 70 anos, diga 70. Ótimo. Alguns que têm mais vigor a 80. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, Deus nos dá 70 a 80 anos. Amém? Isso é o salário mínimo de Deus. Ok. Eu posso viver mais de 80 anos? Aí Deus vai exigir de mim o quê? Fé, saúde, cuidado, uma série de coisas. Mas eu posso viver. Só que Deus nos dá um salário mínimo, 70 a 80 anos. 70 a 80 anos. Deus nos dá 70, alguns pela sua robustez, pela sua saúde, pelo seu cuidado,
ele consegue viver um pouco mais. E alguns pela sua fé. A minha avó tem 98 anos. A avó Lica tem 98 anos. Quase um século a vovó tem. Esse tempo atrás eu fui para Franca, fui visitar a minha avó, que é mãe da minha mãe. Cheguei na casa da minha tia, estava ela lá. Aí a minha mãe entrou no quarto e falou assim: mãe, olha quem está aqui. Ela me olhou. Paulo, meu filho! 98 anos, ela identificou o Paulo César. Só para você ter uma ideia, com 98 anos, eu falei: Jesus, eu quero estar bem assim se o senhor não voltar. Né? Ela está meio magrinha, talvez eu não consiga ficar magrinha. Então, o que acontece? Deus nos dá 70, 80 anos. O mal, a enfermidade atinge você. Deus permitiu? Permitiu. É o projeto de Deus? Não. É o propósito de Deus? Não. Então eu tenho alguns caminhos. Eu procuro medicina, eu procuro cuidar da minha saúde, eu procuro usar minha fé, eu oro, eu busco oração, eu me esforço. Eu chego diante de Deus e eu falo: Senhor, o Senhor me deu 70, 80 anos. Eu não aceito morrer antes disso. Amém? Aí Deus fala assim: filho, leia Provérbios. Tá bom. Por quê? Porque o livro de Provérbios nos dá algumas dicas em que nós podemos prolongar ou diminuir o nosso tempo de existência. Ok? Então, eu chego diante de Deus e eu falo: Senhor, o médico disse que se eu não sarar, falou com a família que eu vou morrer. Então, eu vou diante de Deus. Senhor, eu pego uma palavra. Está aqui. O Senhor me deu de 70, 80 anos. Tá? Mas, o diabo quer que eu morra antes, porque eu estou fazendo um estrago no reino dele. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Aí Deus: filho, leia Provérbios. Estou dando aqui só um exemplo. Eu vou para Provérbios. Existem textos em Provérbios que me ensinarão coisas em que eu posso prolongar ou diminuir o meu tempo de vida. Esses textos é que o diabo usa contra mim. Esses textos é que Satanás vai pegar na Bíblia, sabe de cor e salteado aquilo, e ele vai falar para Deus: olha, eu quero matar o fulano. Então veja só, por que eu digo que às vezes oração não resolve tudo? Quem já leu o livro de Jó? A Bíblia diz que Jó levantava pela madrugada e orava pelos seus filhos. Sim ou não? E por que morreram todos? O camarada orava pelos filhos dele, gente. E a Bíblia diz que todos foram mortos. Todos. Para e pensa. O homem levanta de manhã. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo, fiel a Deus. Um homem que nós chamaríamos hoje de santo, ou seja, um homem separado por Deus e para Deus. O homem levantava de madrugada, oferecia ofertas, sacrifício pelos seus filhos. Falava: Deus, isso aqui é uma oferta pelos meus filhos, porque eu sei que eles têm pecado contra o Senhor. Perguntinha básica: por que Deus não protegeu os filhos de Jó? E o mais interessante, o fantástico que eu acho em Deus, é que Ele não esconde essas coisas da gente. Então imagina você que é um pai e uma mãe orando pelo seu filho e sua filha. E ele morre com 15 anos. Você fala: uau, pastor, pelo amor de Deus, fale isso para mim, não. Pois é. Por que o cão, por que Satanás, o diabo, conseguiu matar todos os filhos e filhas de Jó? Sendo que ele era um homem justo, reto, íntegro, diante de Deus,
e diante dos homens. Para e pensa. Alguém já pensou nisso que eu estou falando? 3 pessoas. Vou orar mais meus filhos, não, por mim, seja o que Deus quiser. Não é isso. Vamos lá. Diga, tudo tem uma resposta. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Semana que vem aqui no culto. Vamos continuar aqui na Bíblia. Tá vendo? Esse é o detalhe. Você não sabe a resposta. E o senhor também não. Eu sei, já vou te explicar. Deixa eu continuar aqui para você poder entender o que eu estou falando. Quando nós entramos diante de Deus, na presença de Deus, nós temos que entrar com a palavra de Deus. O que Satanás ele fez? O cão, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele chegou diante de Deus e ele disse assim, olha, o Senhor, Deus, puxa a conversa e inicia o assunto. E diz assim, Satanás, ou seja, adversário, você observou o meu servo Jó? Deus diz assim, não há homem na terra como Jó. Homem íntegro, reto, leal, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí o diabo diz assim, olha, o Senhor o abençoou e o protegeu. Mas toca nele e o Senhor vai ver. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai blasfemar na tua face. Ele vai lhe ultrajar. Ele vai lhe desrespeitar. A Bíblia conta um resumo da história. A Bíblia diz, em Apocalipse, que Deus, ele dá um tempo de arrependimento. Ele nos dá um tempo de arrependimento. Jó orava pelos seus filhos durante muitos anos. E os seus filhos cresceram, desenvolveram, tinham um pai rico. A Bíblia diz, divide o mundo em 2 partes, Oriente e Ocidente. Como uma laranja, parte ela no meio. Da metade do mundo para lá, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico que existia. Ele era um bilionário da época, enfim, só para você entender. Mas era um homem que servia a Deus. Chega um momento em que cada um se torna responsável pelas suas ações. Por um tempo, um pai e uma mãe respondem no mundo físico, no nosso país, por um tempo, o pai e a mãe respondem pela atitude, pelos atos ou pela irresponsabilidade do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos. Mas chega um momento que esse cidadão, essa cidadã, cresce, aí nós usamos um termo, fulano é de maior, não é de maior, ele já é maior de idade e ele responde por si. Jesus curou um rapaz, levaram ele diante das autoridades, chamaram os pais, deram a pressão nos pais, os pais disseram assim, já tem idade para responder, pergunte a ele e ele vai contar quem o curou. Não sei se você já leu esse texto do homem que era aleijado e Jesus o curou, porque ele já tinha idade. Então chega um momento em que Deus, ele responsabiliza a pessoa pelo seu ato, pela sua atitude. Deus responsabiliza. Agora existem 2 coisas. O que existe? Diga, uma antiga aliança e uma nova aliança. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 8. Versículo 6. Quantos acharam?
Escute. Contudo agora, Hebreus 8:6. Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador ou intermediário. Aliança muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas. Eu vou ler minha outra tradução. E diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Diga, antiga aliança. Olha a nova aliança agora para você ver a diferença. Que interessante. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então diga, a nova aliança, ela é superior. Por quê, gente? Porque ela está baseada em promessas melhores ou superiores. Diga, promessas melhores. Promessas superiores. Qual que é a dica que eu dou para você? Se Jó estivesse em uma aliança, como nós estamos, os seus filhos não teriam morrido. Vamos de novo. Se Jó estivesse em uma aliança nova, aliança feita no sangue de Jesus, os seus filhos não teriam morrido. Consegue entender? Esse é o detalhe do conhecimento. Porque se numa antiga aliança, eu sou Jó, eu oro pelos meus filhos morrem. Numa nova aliança, com promessas superiores, eu oro pelos meus filhos, eles também morrem. Então não adianta nada, não houve diferença. Diga, diga, eu estou entendendo, diga alguma coisa. Então, o que é que eu quero lhe ensinar? Eu quero lhe dizer que Satanás, ele vai trabalhar em cima das promessas, diga promessas, e declarações de fatos que Deus fez. E onde ele vai pegar isso? No Novo Testamento. Por quê? Porque nós estamos em uma nova aliança. Esse é o detalhe. Esse é o segredo. Eu preciso ter esse conhecimento. O que acontece conosco? O Antigo Testamento é bom? Ótimo. Serve para nós? Sim. A Bíblia diz que o Antigo Testamento, ele é sombra daquilo que havia de vir. Quantos de vocês sabem o que é sombra? A sombra, o sol bate no seu corpo e reflete a sua sombra. A sombra, ela representa um ser que existe na realidade. Só que o Novo Testamento não é sombra. O Novo Testamento é realidade. São duas situações diferentes. Aí nós chegamos até hoje a sala do trono. E por que nós podemos entrar na sala do trono? Nós podemos entrar na sala do trono por causa do sangue derramado na cruz. Eu posso entrar na sala do trono sem temer, sem que anjos, arcanjos, querubins e serafins, seres, tronos, príncipes de Deus, não nos mate, não nos fulmine por causa do nome de Jesus. Ninguém entra na presença de Deus sem autorização de Deus. Quantos já tem, na internet tem o filme de Esther? Tem uma música linda que Marcela Gandara canta, em que ela conta a música, ela conta a história de Esther. E tem uma parte que ela abre a porta e ela vai até a presença do rei. Quem já viu isso que eu estou falando? É lindo isso. É muito bonito. E aí, o rei tem os seus seguranças com a espada na mão. E ele tem um cetro. O cetro representa a autoridade. E se o rei não estendesse o cetro, a pessoa vinha, colocava, havia toda uma cerimônia, tocava no cetro, o rei a recebia, ouvia. Escute. E Esther foi preparada. É uma história linda, a história de Esther. Esther foi preparada. E ela entra na presença do rei para pedir pela sua vida e pelo seu povo, que é o povo judeu. E aí, querido, o que acontece? Ela vai entrando, e o rei fica olhando, parado.
Era muito bonita. Imagina 6 meses mergulhada em creme, em perfume. Imagina como é que estava a pele daquela mulher. Não precisava de jequiti nem a pau. Ela passava 6 meses mergulhada em perfume. Alguém aqui já passou alguma vez assim, um dia mergulhado numa banheira de creme Nivea, essas coisas? Você nem sabe o que é isso, né, que eu estou falando. Mas tudo bem. Então, a mulher linda, bonita, cheirosa, e ela entrou na presença do rei e o rei ficou assim. O rei deve ter falado, meu rei, quer dizer, por eu mesmo. E quando ela se aproxima, o rei ficou meio embasbacado ali, pasmado. Ele não fez nada, o camarada arrancou a espada e desceu. Quando desceu, ele segurou na espada. Cortou a mão, o sangue desceu. Ela tocou no cetro. Significa o quê? Ela teve agora autorização de fazer uma petição ao rei. Quando nós entramos na sala do trono, os anjos de Deus, eles olham para o Senhor. Existem alguns anjos que são chamados anjos de proteção. Eles olham para o Senhor e eles esperam. Nós entramos diante de Deus e nós fazemos uma oração. E se nós não fizermos essa oração, em nome de Jesus, nós não seremos recebidos. Nós não seremos atendidos. Porque estamos em uma nova aliança com melhores promessas fundamentadas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu entro na presença de Deus e Jesus, ele representa o cetro e a autoridade de Deus. Então você entra na presença de Deus e o que o Senhor faz? O Senhor, Deus Pai, fica assentado e Jesus fica à sua direita. Por isso Hebreus diz que Jesus recebeu um ministério melhor, fundamentado em melhores promessas. Então, voltando ao que eu estou dizendo para você. Jó, em uma antiga aliança, ele orou, Deus guardou os seus filhos por um tempo. Ok, morreram. Houve uma questão espiritual, sim. Mas por que Deus permitiu? Porque houve uma legalidade. Beleza, a gente fala isso outro dia, a legalidade está em Jó capítulo 3, versículo 25. Anota depois você leia. No Novo Testamento, existem promessas melhores para pais, maridos, esposas e filhos, e etc, etc, etc. Está entendendo? Tá. Onde é que eu quero chegar para você poder entender? Eu quero mostrar para você que existem coisas que se você praticar, existem coisas que se você deixar de praticar, o que poderá acontecer com você? Poderá haver uma ação do diabo na sua vida. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Coisas que podem acontecer na sua vida. Por exemplo, qual é a consequência de adultério? Qual é a consequência de homossexualismo e lesbianismo? Qual é a consequência da pessoa não dizimar, não ofertar? Qual a consequência da pessoa não perdoar? Qual a consequência da pessoa mentir? Então assim vai. Então, olha para mim aqui um pouquinho, olha aqui. Cada pecado tem uma consequência. Pecado é pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe maior consequência do pecado. Jesus falou a respeito de pecados imperdoáveis. Ultrajar, blasfemar, desonrar, desrespeitar, falar mal contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Segundo, não perdoar o irmão, o ofensor. Eu não perdoo aquele fulano, então Deus também não me perdoa, não tem perdão. Terceiro, pecado não confessado. Eu não assumo, eu não admito que pequei. Eu dou uma justificativa. Pecado não confessado, pecado sem perdão também. Então existem vários pecados que não têm perdão. Ok. Os pecados, eles têm consequências diferentes. É isso que eu quero mostrar para você. E as consequências, elas virão para alguns homens mais rápido, para outros homens demora um pouco mais. E aí o porquê, a resposta é longa. Devido ao fato do conhecimento que a pessoa tem das coisas de Deus, ou não tem conhecimento, uma série de coisas. Então veja só.
partes do corpo onde os demônios agem, os sintomas e as enfermidades. Então, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou roubando. Quer ver um exemplo prático? Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. E a Bíblia diz que Judas, ele roubava as ofertas. Qual foi a consequência do roubo e do não arrependimento de Judas? Eu te respondo. Um espírito de suicídio entrou em Judas e fez com que ele se matasse. Então, se você prestar atenção na Bíblia, é muito sutil algumas coisas. Por que Judas se matou? Se matou por remorso, se matou porque... Não. Mas a verdadeira causa. Entende o que eu estou falando? Então, gente, pecado, ele tem consequência. Por isso que nós falamos sobre a questão de libertação. A libertação não é expulsar demônios. Expulsar demônio é um ato de fé que qualquer cristão pode praticar. A libertação é um processo de cura. Diga, libertação é um processo de cura. De novo. Então nós temos hoje um mosquito que se dá o nome de Aedes aegypti. Temos um problema que é uma zika do inferno e um chikungunya. E aí dizem que esse maldito pica numa pessoa, se a mulher estiver grávida, isso produz o quê? Microcefalia. Ok? Essa é uma explicação científica. Está correta ou não está correta? Amém. Mas qual que é a explicação espiritual? Diga, Deus não criou o homem para ser doente. Diga outra vez. Então, por que ficamos doentes? Esse é o problema. A cura é boa? Sim. Mas andar em saúde é melhor. E o que você prefere? Ficar doente e ser curado? Glória a Deus. Pastor, eu fiquei doente, Deus me curou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus teve o ministério da cura, é de Deus. Amém? Mas quantos de nós conseguimos ter uma vida em saúde divina? Eu conheço poucos. Pouquíssimos. Dá para contar nos dedos. Que nós não conseguimos manter a nossa saúde. Nós não conseguimos manter a nossa saúde. E aí, querido, devido ao fato de nós pecarmos, e às vezes a graça, diga a misericórdia. Jeremias diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. O fato de não sermos destruídos é porque a misericórdia do Senhor se renova. Tá. Só que tem um problema. Misericórdia, paciência e graça tem limite. E a Bíblia também fala sobre isso. Então, cada pecado que eu cometo vai me trazer um tipo de julgamento. É mais ou menos assim. Você quebrou uma lei de trânsito X. 5 pontos na carteira. Mais ou menos. Consequência de você ter quebrado aquela lei, 5 pontos na carteira, mais multa. Mas você quebrou uma outra lei X de trânsito, 3 pontos. Daqui a pouco, você não vai poder dirigir mais. O que você precisa fazer? Passar os pontos para a esposa. Seja bobo não, divide a culpa. Vocês são a sua carne. Tinha um amigo pastor que fazia isso. Wanda, minha carteira, ele falava, minha carteira estourou. A Wanda dizia, isso é problema sim. Mas enfim, é brincadeira. Então, você vai precisar fazer um curso de uma reciclagem. Biblicamente, como é que chama isso? Você vai ter que consertar as coisas. Então, imagina uma pessoa
isso que eu estou dizendo para você é mais ou menos como Deus. Ele vai dando tempo para você. E o demônio fica, cutucando. Eu preciso tocar fulano, preciso destruir, preciso... Não, calma. Aí chega um momento que Deus vê que você não vai mudar. Quando não há mudança, pecado sem arrependimento traz julgamento. Repete. Então, o problema não é o pecado. O problema é a falta de arrependimento. Eu não estou dizendo que você deva pecar. Eu estou dizendo que esse não é o problema principal do cristão. Então eu peco e peço perdão. Pecar e pedir perdão é uma coisa. Se arrepender significa deixar de fazê-lo. O que significa se arrepender? Eu chego aqui e está com um tijolo no Diego. Falo assim, ô Diego, você me perdoa. Ele me perdoa. Eu me arrependi? Ainda não. Aí no outro dia eu encontro ele na rua, ele está passando, eu mando uma pedrada nele. Ô Diego, você me perdoa. Eu me arrependi? Ainda não. Nós estamos só na base do perdão. Me perdoa, me perdoa. Ok? Pedir perdão é bíblico? Sim. Sim ou não? Sim. Mas é só o pedir perdão? Qual que é a outra palavrinha? Diego, nunca mais eu faço isso. Pronto. Aí eu me arrependi. Então não confunda as coisas. Pedir perdão é um caminho, arrependimento é outro. A Bíblia fala dos dois, que deve haver um pedido de perdão acompanhado com arrependimento, ou seja, o prato principal e a gelatina, ou pudim, sobremesa. Então, para você entender. Bom, aí eu peco, não me arrependo, etc, 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 etc. Aí o cão consegue legalidade, autorização para agir. Aí existem alguns demônios aqui, a gente não vai ler tudo, mas enfim, tem uns cursos aí que a Rosângela dá, o pessoal que explica isso com mais tempo do que eu vou explicar aqui. Então nós vemos ali, por exemplo, Baal-zebub. Onde é que ele entra? Onde é que ele se encosta? Partes do corpo. Pode entrar em qualquer parte, mas partes que são as principais. Baal-zebub ou Beelzebu, ele tem a sua legião, então ele sobe e fica no ombro da pessoa. E o que é que ele causa? Leia. Pronto, então você já sabe que o pecado deu legalidade, não houve arrependimento, eu não quis me arrumar, não quis consertar as coisas, então desses demônios vão vir e vai causar isso. Nós temos Lilith, essa é meu Deus, é um principado, demônio não tem sexo nem anjo caído, mas é um principado terrível. Essa desgraçada, ela trabalha com autoridade sobre, infelizmente, sobre alguns demônios que são noturnos, que a gente vai falar depois sobre íncubos e súcubos. Ela entra ali, principalmente no cerebelo, no cérebro, e ela causa algumas coisas. O que ela causa? Desritmia no coração, estafa, o que mais? Convulsões, insônia, nervosismo, desmaio e loucura. Tudo isso porque a pessoa pecou, não se arrependeu, não pediu ajuda, não pediu socorro e por aí vai. As pombagiras são os demônios que agem principalmente nas áreas do sexo. Ok. Onde é que normalmente elas se encontram? Baixo lombar, onde mais? Estômago ou útero. Por quê? Aparelho reprodutor. Dores no estômago, problema no útero, nos ovários e no homem, nas partes também sexuais. Azilão, chamado preto velho, onde é que ele se instala? Pulmão. O que ele causa? Asma e bronquite. E aí, gente, tem uma série que eu não vou falar, nosso tempo já está quase na hora de orar, de demônios que entram na vida das pessoas e vão causando essas coisas aqui. Omulu, espírito de morte, Iemanjá, que é um principado da água. Onde ela entra? Rins, vias urinárias, por quê? Água. Escute isso. Dor de cabeça, dor na coluna, etc. Nosferatus e assim vai. Tem muita coisa aqui para a gente falar, ok? Íncubos e súcubos são demônios que costumam atormentar homens e mulheres. Ambos os nomes, íncubos e súcubos, têm origem latina.
Incubus vem do verbo incubare, que significa deitar-se sobre. Sucubus vem do verbo sucubare, que significa deitar embaixo dele. Assim sendo, incubus são demônios machos que visitam mulheres mortais e fazem o quê? A pergunta, Rosângela, nós já atendemos pessoas na igreja que tinham sexo com demônios. Mas na realidade a pessoa disse que tinha sexo com uma entidade, com um homem ou mulher que aparecia, tá? Súcubos são a versão feminina, são demônios vampiros que roubam força e energia. Então, são pessoas que elas recebem entidades. Essas entidades podem vir em uma forma estranha ou podem vir em forma que pareça um homem ou uma mulher, né? São, infelizmente, demônios que vêm à noite e são isso aí, só para você ter uma ideia. E existem pessoas que têm relação sexual com isso aí. Lilith é a rainha da noite, é a comandante de legiões de súcubos e íncubos. Ela é sedutora, ela comanda espíritos que agem à noite, é o demônio da noite. O que ela produz, pastor? Insônia, sonambulismo, pode ser reação desse espírito chamado Lilith. O que mais que ela produz? Pesadelos e terror noturno. Se sabe o que é terror noturno? Nos Estados Unidos, um menino matou toda a família. Qual é o problema que ele tinha? Terror noturno. Ele levantou, pegou uma faca e esfaqueou. Ele foi diante do juiz, chorando, pegou prisão perpétua, entendeu? Ele disse, eu não me lembro de ter feito isso. Por quê? Chama-se terror noturno. É um demônio que se aposta da pessoa, leva ela a cometer crime e assassinato, e ela não percebe. Terror noturno é o nome de um demônio. Enfim, existe um salmo que nos dá proteção em relação a isso. Esse é o salmo que eu gosto de citar. Em paz me deitarei e também dormirei, porque somente tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É um salmo que praticamente todos os dias quando vou dormir, eu cito, porque eu preciso da graça e da proteção de Deus. Acharam aí, gente? Salmo 4:8, acha, risca, sublinha e cite isso sempre que você for dormir, sempre sobre o seu filho. Amém? Ok. Sentimentos, atitudes, vícios presentes em sua vida. Derrota, tristeza, melancolia, bloqueio, solidão, mentira, inveja, choro, auto-rejeição, culpa, amargura, ressentimento, inferioridade, frustração, preguiça, isolamento, vergonha, murmurações, tormento, medo, pânico, depressão, insônia, pesadelo, ciúme, ansiedade, preocupação, confusão, cansaço, loucura, nervosismo, opressão, desejo de morrer, por que eu não morro? Minha vida é uma desgraça, tem muita gente assim. Mania de doenças, a doença apareceu do outro lado do mundo, do Japão, a pessoa já está sentindo hipocondríaco, né? Já está sentindo a mesma coisa. Autocomiseração, rejeição, sente-se preso, problema psicológico, timidez, sem apetite, agressividade, violência, vingança, irritação, intolerância, ódio, destruição, rancor, ira, manipulação, desejo de matar, falta de perdão, pensamento de morte, facções, briga, roubo, furto, rebeldia, desperdício, pessoa que pega 2 quilos de comida, come 30 gramas e larga aquilo lá. Não, tem bastante, Jesus não deixou desperdiçar nada. Não tem paz, malícia, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, sexo ilícito, masturbação, alcoolismo, riso incontrolado, problema no casamento, pastor, riso incontrolado? Quem já teve crise de riso aqui? Eu não estou falando que você, às vezes, alguém te conta uma coisa e você começa a rir e não para. Eu estou dizendo que tem pessoa que está num velório, morreu a mãe e está rindo. Não, é verdade, ela não consegue se controlar. Né? Ou então você está orando na igreja, aqui a pessoa está rindo, mas o que você está rindo? Não sei. Que mais? Problemas, casamento, impureza, frigidez. Minha mulher, meu marido não quer mais namorar comigo. Fofoca, ciúmes, fuma, usa droga, glutonaria, palavrões, ganância, jogo de azar, loteria, pessoa sofre perda constantemente, roubos, bancarrota, retém o dízimo, problema financeiro, sonegação, consumismo, cobiça, orgulho, intelectualismo, pessoa quer raciocinar como Deus funciona, não tem como. Passividade, procrastinação, a pessoa está sempre adiando, ela vai procrastinando algumas situações que precisam ser resolvidas. Indiferença, doenças incuráveis, perda de energia, bloqueio espiritual, racismo, esquecimento, crítica, incredulidade, tradicionalismo, compulsão a comer chocolate, está repreendido, eu amo chocolate, Jesus. Religiosidade, quantos gostam de chocolate aí? Oh, aleluia, Senhor, isso não é compulsão, isso é bênção.
Ouve vozes, pressentimento maligno. Sabe que a pessoa que está sempre com pressentimento? Alguma coisa vai acontecer, alguém vai morrer essa semana. E morre. Morre, tem que repreender. Isso é um espírito de adivinhação, repreende isso. Pessoa que ouve vozes, você ouve vozes? Pastor, só quando eu estou no telefone. Tá, mas não estou falando disso. Vê vultos, sente-se indignado, usa costumes, etc, etc. Se essas coisas estão presentes em sua vida, então você deve ser o quê? Por quê? Por que você deve ser ministrado? Porque você não consegue vencer isso. Então isso representa uma corrente, uma prisão que somente a palavra de Deus pode quebrar. Amém? Enfim, chamando o inimigo pelo nome de acordo com a palavra. Quando você está lidando com guerra espiritual, é importante conhecer o inimigo. Os seguintes espíritos malignos ou demônios são mencionados nas Escrituras. Cada um tem sua própria personalidade e a palavra usada expressa a sua natureza. Vejamos alguns exemplos. Leia lá, número 1, me ajuda aí, que eu vou ter que orar ainda. Leia, número 1. 2. 3. 4. 5. 6. Espírito. Satanás, o líder indisputável desse espírito, exercita controle absoluto sobre as milícias invisíveis. Seus nomes revelam suas várias características. Então veja só, gente, tem um espírito aqui, que é esse sem vergonha aqui, chamado espírito familiar. Isso aqui é um espírito bem interessante. A pessoa vai no centro espírita, quando uma mãe ia na macumba, eu já vi isso acontecer. E aí a mãe de santo, o médium, recebe um espírito do tio que morreu. E aí a pessoa incorporada diz assim, Luciano. Aí o Luciano fala assim, tio, é o senhor? Sim, meu filho. Tio, onde é que está a documentação da fazenda para que nós possamos fazer toda a partilha, precisamos refazer, arrumar e tal, questão de herança. Aí o tio fala assim, lembra aquela penteadeira que a gente tinha lá no quarto da sua avó? Então, tem um espelho, tira o espelho, eu deixei escondido ali. Aí ele fala assim, tio, nós vendemos uma penteadeira. E aí corre atrás e acha o documento. Aí você fala, mas como é que sabe? Porque existe um espírito familiar. Esse espírito familiar é um demônio. Não me entenda mal o que eu vou te dizer. Amém? Então, entenda isso. À sua direita e à sua esquerda existem dois seres. Um anjo e existe um demônio. O anjo, ele vai anotar tudo que você faz e o demônio também. O demônio, ele presta conta ao seu superior. E o anjo também presta conta ao seu superior. Quando a gente era jovem, enfim, até hoje existem algumas coisas assim. Eu lembro uma vez o Pato Donald estava indo para a escola. Era o Pato Donald, acho que era. E aí, no meio do caminho, as crianças estavam no lago nadando. Aí veio um demônio e falou assim, por que você não falta da escola e vai nadar? Aí o anjo veio e falou assim, é melhor você estudar, você vai ter mais futuro. Aí o demônio falava uma coisa e o anjo falava outra. Parece besteira, coisa de criança, mas não é. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Só que o diabo não tem como andar ao redor de todo mundo, porque ele é um ser limitado. Mas os seus demônios sim. Procurando quem possa devorar. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então nós temos, biblicamente falando, nós temos dois seres que estão nos vigiando e nos cuidando. Escute isso. Aí o que acontece? Esse espírito familiar, ele conhece todas as suas manias. Ele vai se familiarizando com você, sabendo das suas coisas. Aí um dia a pessoa morre. Aí alguém vai lá no Chico Xavier, que já morreu também, e ela quer saber como é que está o fulano, o filho que morreu do outro lado. Aí o Chico Xavier, na época, hoje tem alguns...
Como é que chama isso? Psicografia, ok? Quem já viu isso? Eu tive uma tia que foi, antes dele morrer, lá em Uberaba fazer isso. Um primo meu morreu com problema no rim, menino novo, tinha 16 anos, o Eduardo. Minha tia foi lá. Aí o Eduardo, mamãe, não chore. Mamãe, né? Manda um abraço pro fulano, diz pro papai que não sei o quê. Diz pra fulana de tal que estou sempre cuidando ela. Diz que eu amo as risadas dela, não sei o quê. Aí você pega aquela carta, parece o Eduardo, meu primo, falando. Você se emociona. Gente, é o Eduardo. Falou até para guardar o videogame dele, que um dia ele volta. Você se emociona com aquilo. As pessoas choram. Mas, gente, a Bíblia diz que os mortos não falam. Aí nós temos um problema de um homem chamado Saul, que foi consultar uma feiticeira. A feiticeira disse que viu Samuel. Aquilo não é Samuel. Aquilo era um espírito que... 14. Era um espírito que? Familiar. Mesmo ele sendo um profeta de Deus. Não pode voltar. Isso é espiritismo. Aos mortos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que eles não voltam. Ou é no inferno que estão, aguardando o juízo final, ou é no céu na presença de Deus. Então, quando você tem essa compreensão, eu lembro de um caso de um pastor. O cara amava a mulher faleceu. A esposa faleceu. Esse pastor entrou em profunda depressão. E um dia ele chega em casa, ele morava num apartamento, ele está subindo a escada. Ele olha na porta do apartamento, ele vê quem? A esposa. Ele olha e ele fala assim, Mariana, meu amor, ele olha para ela está perfeita. Aí ele lembra que ele era pastor, por um momento ele esqueceu. Ele lembra que ele era um pastor, que ele era um homem de Deus, a ficha cai, ele fala, não, mas espera aí. Eu sou um homem de Deus e eu sei que os mortos não podem retornar. E ela bonita, mas perfeita, espírito familiar. Ele olha para ela e fala assim, olha aqui, demônio. Eu estou sofrendo muito com a perda da minha esposa. Mas você não vai me enganar. Aí ele conta esse pastor, aquilo foi até um remédio para a vida dele. Que aquela mulher bonita, ela foi se transformando num morcegão, num ser... Sumiu. Pergunta o que aconteceu com a depressão. Depois do medo desse, né, irmão? Não tem depressão que resista. Imagina você ver sua mulher virar um demônio. E depois de morta. Então ele sabia que aquela não era a mulher dele. Aquela era a pomba gira, era o demônio, era o cão disfarçado. Então isso acontece muito. E em alguns centros espíritas existe uma materialização de pessoas. Existe um livro do R.R. que é muito legal, chamado Espiritismo, Magia do Engano, onde pessoas contam experiências de seres que se materializaram, homens e mulheres. E o mais interessante, quando você toca, parece carne, mas é algo frio, porque é morto, não tem vida. O único que dá vida é Deus. Amém? Então, querido, o que acontece? As escrituras, elas trazem isso aqui. Existe, por exemplo, um espírito, eu não sei, eu coloquei ali espírito de ciúmes, está no Antigo Testamento. Cadê? Obrigado, Maicon. Número 12. O que esse espírito faz? Tá, fecha a Bíblia que eu já vou encerrar, que já é 8:05. Esse espírito é principalmente um espírito que age em casamento. Então, olha aqui para o pastor, para você entender. Você casou, mas você está vivendo um caso amoroso. Escute isso. Caso amoroso seu, nós chamamos de adultério. Prostituição, quando envolve dinheiro, solteiro é fornicação. O adultério é uma quebra de aliança. Ok. Esse espírito de ciúmes, ele age na cama do casal. Existe um estudo por detrás disso, um pastor. Eu não me lembro se é o livro Porcos na Sala, que também é um livro sobre libertação. Eu não me lembro o livro, mas é um estudo muito interessante. Ele conta a experiência e a revelação que ele teve. Então, esse espírito de ciúmes, ele deita na cama, no meio do casal. Porque houve uma quebra de aliança entre marido e mulher, chamado de adultério. Ele deita. E o casal começa a ter problemas, sem haver problemas. Você entendeu? É aquela briga por pouca coisa.
Mas, pastor, eu já vi casos assim, que o marido, a esposa, houve ali uma quebra de aliança, adultério, sim. O marido pediu perdão, a esposa pediu perdão, beleza. Mas foi feita uma libertação, uma unção, uma bênção sobre a cama do casal, um pedido de perdão diante de Deus. Foi. Mas continua tendo o mesmo problema. Então, não houve perdão, ou de ambas as partes, ou de uma parte. Porque a falta de perdão também dá legalidade para o demônio agir. Então, você vê que a questão de libertação não é só expulsar demônio. Vocês estão aqui? Não é só você falar, sai capeta agora. Não. Existe uma questão por detrás. Ela é mais complexa do que você imagina. Ela é um pouco mais profunda do que você tem ideia. Porque às vezes a pessoa confessa o pecado, a pessoa se arrepende, ora na casa, ora na cama, abençoa e tal, faz unção e tudo, pega uns 5 litros de azeite, aonde o casal, sai tudo molhado de azeite, mas o problema continua. Por quê? Já fez libertação, já fez renúncia, já pediu perdão, expulsou o demônio, o chupa-cabra, tudo. Mas continua tendo problema. Então nós temos que tratar a alma da pessoa, porque a alma dela continua ferida, ela não conseguiu perdoar. Ou ambos, ou um. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí, se a gente não tiver uma revelação em cima disso, a gente fica se matando aqui na igreja. Pastor, toda hora eu tenho que atender o casal, o João e a Maria. Estou só dando um exemplo aqui, amém, gente? Amém? Não estou falando de ninguém, não. Aí toda hora eu tenho que ir lá socorrer lá o fulano, porque um quer matar o outro, um quer isso. Toda hora, pastor. Aí o pastor Paulo pergunta, mas fulano, fez a ficha? Fez. Fez renúncia? Fez. Ungiu a casa? Ungiu. Então faz o seguinte, manda circuncidar o cidadão. Porque é bênção de Abraão. Mas ele não vai querer, então unge o negócio. Isso é sério, gente. Já vi o pastor mandar fazer isso. Então, já fez tudo o que tinha que fazer, mas continua tendo problema. O espírito ciúme está agindo. Desgraçado, por que esse espírito ciúme continua agindo? Aí tem outra coisa. Por quê? Gente, em questão de vida sexual, desculpa aí, não me entenda mal as mulheres, amém? Mulheres, me perdoem. Vocês têm mais dificuldade de perdoar do que nós homens. Porque vocês ficam remoendo aqui. Mas como é que você... Luiz Antônio, como é que você teve? Esse dia mandaram um WhatsApp para mim. Pastor, quem que é o Luiz Antônio que o senhor tanto fala? Verdade, você acredita nisso? É só um exemplo, irmão. Não existe Luiz Antônio, irmão. Vocês não sabem o que o povo me pergunta no WhatsApp. Aí esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou, pastor, manda um WhatsApp para o senhor não responde. Eu pensei comigo, mas também pensei, né? Cada imbecilidade você pergunta. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Me ajuda aí que eu estava falando? Do Luiz Antônio, né? Ah, é? Obrigado, você guardou, né? Fica a lição para a sua vida. Cuidado que as mulheres são terríveis. Então, as mulheres, elas ficam remoendo. Mas onde foi? Como é que foi? Qual era a lingerie que ela usava? Vocês são assim. Está ouvindo um homem que tem quase 50 anos falar. Pastor há 25 anos, então eu sei que vocês são. Gente, perdoa. Diga comigo, o perdão sai mais barato. Sai. Então elas ficam, e você fala, irmã, mas pastora, anos eu do lado daquele homem, irmã, pelo amor de Deus, tá, foi só um sexozinho lá, pá de cá, não, pastor, mas não é bem assim. Eu não estou vulgarizando o pecado. Vou repetir, não estou vulgarizando o pecado. Eu estou dizendo que as mulheres fazem tempestade em copo d'água. Você está dizendo que o adultério é tempestade, pastor? Não, irmão, estou dizendo a sua atitude. Eu sou responsável pelo que eu falo, está sendo gravado lá. Então, escute, não por aquilo que você entende. Pecado, é coisa séria e tem que ser tratado. Amém? Mas eu estou dizendo a atitude da pessoa.
Aí fica naquela sofrência gospel a vida toda. E põe a música não sei de quem para ouvir. Esses dias eu fui ouvir uma música antiga de Jane Erondi. Não se vá, estou partido porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Quem lembra? Você lembra, né, Hélio? Seu tempo. Então, essa música tem uma história interessante. A mulher quer ir embora. E o rapaz, gente, essa música é profética. Ele trata a coisa diferente dela. A Rosane já lembra também. O camarada, ele está arrependido. Alguma coisa aconteceu na relação. E ela resolve ir embora. Por que ela resolve ir embora? Porque a mulher tem dificuldade para resolver essas questões. Gente, isso é batata. Não é psicologia nem revelação bíblica. Isso é simplesmente inteligência humana. É só questão de raciocinar. Então, o perdão, ele sai mais barato. Querido, eu perdoo você. Querida, eu perdoo você. Vamos tocar o barco. E não toca mais um assunto. Por quê? Porque senão, já fez libertação, isso é sério, gente. Deixando a brincadeira de lado. Já fez a libertação, renúncia, pedido perdão, sarou as feridas, sarou, mas continua tendo problema. Então, há uma falta de perdão. Essa falta de perdão dá legalidade, aí sempre tem briga, do nada, qualquer coisa é motivo para briga, você fala, mas eu sei porque eu quero brigar com você, mas porque eu não sei, mas eu quero brigar. Não tem motivo. É sério isso, tem gente que quer brigar porque quer brigar. Nós brigamos essa semana? Ainda não. Então vamos brigar hoje, mas porque eu não sei, eu quero brigar. Tem dia que eu penso em voltar para Minas Gerais. Fica de pé. Ô, pastor Patrício, pastor José, tira essas coisas aqui para mim, que eu vou orar. Então, queridos, eu brinco, mas é sério essas coisas. Às vezes, é simplesmente... pode tirar. Se vocês puderem tirar aí, ou encosta num cantinho aí, não sei. Por favor.